Você já sentiu dor no peito só de pensar em abrir o app do banco? Deixar para depois. Fingir que não viu. Pois é. Hoje a gente olha. E dói. Dá um nó na garganta. Sabe aquela sensação de que os números vão te julgar? Como se o saldo negativo fosse um espelho do que você não conseguiu ser. A gente adia. Empurra com a barriga. Fala depois eu vejo e o depois nunca vem. Porque olhar de frente dói. Dói lembrar do que foi gasto sem necessidade. Dói ver aquela parcela do cartão que não devia estar ali. Mas tem uma coisa que dói mais. É acordar no meio da noite com o coração apertado, sem saber exatamente quanto falta pro fim do mês. Esse vídeo não é sobre planilha mágica. Não é sobre cortar cafezinho ou vender almoço. É sobre aquela dor quieta que a gente carrega quando evita o extrato. Eu passei anos fingindo que não via. Fechava o aplicativo antes de carregar os lançamentos. Deixava a conta vencer de propósito, só para não olhar o saldo. Até que um dia percebi. O problema não eram os números. Era o medo de encarar eles. Neste vídeo, vou contar como foi começar a olhar. A dor que veio antes. E o alívio pequeno, quase silencioso, que apareceu depois. Não tem fórmula. Tem um começo. E ele começa agora. Vou te falar uma coisa que ninguém conta. Organizar a vida financeira começa com um aperto no peito. Não com motivação. Com desconforto. Lembro da primeira vez que sentei para fazer isso de verdade. Era domingo à noite. O mês tinha acabado na quarta. Eu tinha comido arroz com ovo por 3 dias seguidos. Peguei o celular. Abri o app do banco. E travei. Fiquei 10 minutos olhando para a tela de carregamento. Como se o app fosse me machucar. Como se os números fossem me xingar. Sabe o que eu senti? Vergonha. Vergonha de mim mesmo. Vergonha de ter quase 50 anos e não conseguir olhar as próprias contas sem tremer. Eu sou homem. Tenho família. Trabalho desde os 18. Mas naquele domingo, eu me senti um menino sendo chamado a atenção. Respirei fundo. E cliquei. O saldo apareceu. Negativo. Com 3 contas vencidas. E uma fatura do cartão que parecia piada de mau gosto. A gente não fala sobre o quanto dói ver os números de verdade. Porque a dor não é só falta de dinheiro. É a sombra de todas as escolhas erradas voltando para te encarar. Cada débito automático que você esqueceu. Cada parcelinha que virou bola de neve. Quando eu finalmente olhei aquela tela, não vi números. Vi memórias. Vi aquele lanche no fim do mês que eu não devia ter pedido. Aquele presente para os meus filhos que cabia no bolso. Não cabia. A parcela do consórcio que eu entrei por pressão de parente. E aí vem o pior. A voz interna que não cala. Você é irresponsável. Seu irmão nunca passou por isso. Com a sua idade, já devia estar resolvido. Essa voz é pior que fatura atrasada. Porque ela não vem com juros.
vem com culpa. E culpa não tem parcelamento. Eu passei uns 3 dias mal depois daquele domingo. Não dormi direito. Ficava revivendo cada gasto inútil. Cada vez que troquei o carro sem precisar. Cada mereço que saiu mais caro do que eu podia. Depois que eu consegui olhar, veio outra armadilha. Achar que resolveria tudo de uma vez. Quer saber o erro mais comum que a gente comete? Tentar arrumar o caos com um golpe de herói. Pegar empréstimo para pagar dívida. Juntar todas as contas num lugar só e achar que resolveu. Eu fiz isso 3 vezes. E sabe o que aconteceu? O nó apertou mais. Porque organização não é sobre força bruta. É sobre paciência. É sobre aceitar que algumas contas vão ficar ali por um tempo. E que tudo bem. A gente vive numa cultura que diz, resolve logo, dá um jeito. Mas vida real não é filme. Dívida não some com um diálogo inspirador. Eu demorei para entender que organizar dói justamente porque obriga a gente a desistir da solução mágica. Obriga a sentar com a dor. Listar débito por débito. Encarar o fato de que não dá para pagar tudo agora. E isso é humilhante, em partes. Porque mexe com o orgulho. Com aquela ideia de que homem tem que dar conta. Que você não pode pedir ajuda. Então chegou o momento em que a dor começou a fazer sentido. Não passou. Não sumiu. Mas ganhou um lugar. E foi aí que eu dei o primeiro respiro de verdade. Não foi uma virada de chave mágica. Foi um silêncio diferente. Eu sentei com uma folha de papel. Caneta. Sem aplicativo chique. Sem planilha colorida. Escrevi todas as contas. Data de vencimento. Valor. Juros. Sem julgamento. Só os fatos. Do lado, escrevi o que eu ganho. Esse foi o momento mais doloroso. Porque a conta não fechava. Nunca fechava. E aí eu fiz uma coisa que nunca tinha feito e não tentei fechar. Só aceitei. Olhei para a diferença entre o que entra e o que sai. E pensei: aqui está o problema. E não vai sumir hoje. Dali, tirei uma lista pequena. 3 contas prioritárias. Só 3. Olhar os números que doem não te transforma num gênio das finanças. Não tira as dívidas num passe de mágica. Não faz o salário esticar. Mas muda uma coisa essencial. Você para de se esconder de si mesmo. Porque a pior parte de viver no fim do mês não é a conta vermelha. É a sensação de que você não tem controle. De que o dinheiro some e você nem sabe para onde. Quando eu comecei a olhar, mesmo doendo, eu recuperei uma coisa que não tinha muito tempo, na verdade. Nua. Crua. Mas verdade. E com ela, um poder pequeno demais para mudar o mundo. Mas grande o bastante para mudar um dia de cada vez. Se você está aí agora, adiando abrir o app, eu te entendo. Já estive no seu lugar mais vezes do que gosto de lembrar.
Não te peço para fazer tudo hoje. Só para considerar, e se você olhasse? Só olhasse. Obrigado por chegar até aqui. Se inscreve no canal, se quiser companhia nessa caminhada lenta. Não prometo atalho. Prometo não fugir com você. Fim.